Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo, né, com um visual novo aí, um cenário novo, para conversar com vocês sobre construção de emoções e empatia em pessoas com autismo, né? Então vamos lá, a gente tem várias coisas para falar, né? O que é essa construção de emoções, né? Nas pessoas com autismo, muitas vezes é muito difícil fazer a leitura das emoções das pessoas, ou até mesmo se comportar de forma adequada relacionado a essas emoções, sejam a emoção do outro ou a sua própria emoção. Então a gente vê reações um pouco exacerbadas, né, de pessoas com autismo, por exemplo, na hora de dar risada, é uma risada exagerada, ou na hora de ficar triste, é um triste também meio exagerado. Então, assim, se comportar de maneira adequada com aquela emoção, com aquele momento, né? A gente consegue muitos resultados em sessões terapêuticas de psicologia, né? Mas essas emoções, elas acontecem no dia a dia. Então, na terapia, na psicologia, lá na psicóloga especialista, ela vai trabalhar isso de forma irreal, né? Porque ela vai trabalhar essas emoções em contextos que são formados ou forjados, né? Simulando situações e falando com a criança, perguntando, como você se sente vendo o outro caindo? Mas, na verdade, ele não está vendo o outro caindo, né? Ela pode até mostrar uma figura, utilizar imagens para demonstrar essas situações, mas essas situações não são reais. Então, é de extrema importância que a gente trabalhe isso de forma naturalística, que a gente trabalhe essa questão das emoções no dia a dia, naquelas situações que vão ocorrer com a criança. Então, é importante que a criança conheça a fragilidade dos pais, que ela tenha empatia por essa fragilidade. Então, chorar na frente da criança é importante para demonstrar que a gente também tem emoções, né? Tentar consertar, tentar fazer com que a criança entenda que existem situações em que a gente tem que segurar a onda, né? Não pode ter aquela euforia, então que a gente tem que ter um certo controle emocional. Precisamos também pensar que em algumas situações a gente tem que exagerar algumas coisas para que a criança entenda. Por exemplo, quando você conta uma piada, né? Muitas vezes eu me deparo com meu filho, por exemplo, a gente conta uma piada, todo mundo ri, e daí 1 segundo, né, 2, 3 segundos, ele começa a dar risada também. Então, quer dizer, ele está fazendo uma troca, ou seja, talvez ele nem tenha entendido a pergunta, mas ele quer participar dessa emoção, ele quer ser parte desse contexto também. Então, fazer isso, exercitar isso, é uma garantia de que essa criança vai ser empática, ou seja, que ela vai entender a emoção do outro e que ela vai se relacionar com essa emoção. Isso é extremamente importante, né? Até para os momentos em que, por exemplo, se você está triste e teu filho vem, mãe, vamos fazer tal coisa, mãe, ele tem que entender que esse é um momento teu, é um momento que você está vulnerável, é um momento que você precisa de apoio, você precisa de um abraço, você precisa de carinho, né? Quando uma criança cai, por exemplo, né? Ele tem que ter uma atitude de empatia. Você caiu? Tá tudo bem? Você se machucou? Né? Como fazem com ele? Então, exercitar essa empatia é fundamental. Aprender a pedir desculpas quando você faz alguma coisa que ofende o outro. Isso é fundamental para a relação humana, para o desenvolvimento de relações sociais, né? Não basta eu ser uma pessoa legal, eu tenho que compartilhar isso com o outro. Então, eu tenho que falar para o outro que eu sou uma pessoa legal, né? Eu tenho que comunicar isso de alguma maneira. Eu tenho que saber que os meus erros têm consequências, talvez não me façam felizes, e saber lidar com essa emoção da frustração, né, na hora que eu faço algo errado. Então, o próprio ato de pedir desculpas, de pedir perdão e de ser perdoado é
uma maneira de manejar emoções, certo? Então a gente tem um cenário enorme aí de possibilidades no dia a dia de gerenciar essas emoções nas pessoas com autismo. Então vamos ver, né? Vamos tentar entender o início disso tudo. Então, quando a criança é um bebezinho, ele começa a lidar com essas emoções e muitas vezes ele utiliza essas emoções como forma de comunicação e ele também, na verdade, usa isso como forma de manipulação. E a criança com autismo, independente do grau, ela continua sendo criança. E crianças geralmente usam as emoções como forma de manipulação de pessoas adultas. Então a gente vê bebezinhos aí de 1 ano, tal, que já estão manipulando através das emoções, né? Então a mãe briga, ele vai pedir colo para o pai ou para a avó, e aí quando a avó acolhe essa criança, né, dá o colo, a criança olha para a mãe já tipo, tá vendo? Eu recebi colo, eu não estava tão errado. Então, essa é uma maneira de utilizar a emoção de forma manipulativa. E as crianças vão ter muito isso. Os autistas, principalmente, eles se apegam muito nessa manipulação. Então, a partir do momento que você dá essa possibilidade dele usar a emoção como forma de manipulação, ele vai aproveitar isso muito, né? Ele vai fazer com que isso realmente aconteça frequentemente. Então, é uma dificuldade aí que a gente tem, porque a hora que a gente instalar esse comportamento é muito difícil tirar. Então, a gente tem que realmente fazer com que as emoções sejam usadas de maneira adequada. Então, a gente vai fazer com que a criança, se ela tem dor, que ela tenha dor, a gente respeita a dor, mas a gente faz ela seguir em frente. Se ela tiver frustração, ela tem que entender a frustração, tem que lidar com a frustração junto com a criança e ela tem que seguir em frente. Ela tem que saber receber o não, né? Muito importante. Então, não é não, não é talvez, não é não. Não é não para todas as crianças, inclusive e principalmente para crianças autistas. Então, ser firme nisso, ele vai entrar em crise, ele não aceita o não. É o que eu mais escuto. Mas meu filho não aceita não. Não, ele está condicionado, o comportamento dele foi condicionado, foi manejado para ele não aceitar o não. Ele precisa do não. Ele vai ter que receber um não. Então, a gente tem que desinstalar esse comportamento na verdade, de uma intolerância com esse não, né? De uma manipulação sentimental através do não e instalar um comportamento de que o não é necessário, o não é para ser obedecido, o não faz parte da vida e a gente vai ter que lidar com ele, né? Porque a vida não vai ser sim o tempo todo, pelo contrário, são muito mais nãos do que sims. E até para a gente poder ter uma vida tranquila, a gente tem que saber que aquela criança está lá no parquinho colocando a vida dela em risco e eu vou falar, não faça isso, à distância, e a criança vai ter que parar imediatamente. Então, é um exercício necessário até para a sobrevivência, né? Então, vamos lá. Como que a gente vai lidar com isso? A gente tem que expor a criança a essas situações. Então, por exemplo, então ele está brincando lá com outras crianças e uma criança cai. Pegue seu filho pela mão, leve até a criança e fala para ele, pergunta para ele se ele se machucou. Você se machucou? Repete, você se machucou? Não, tia, eu tô bem. Então, olha, ele não se machucou. Que bom, nada aconteceu. Você viu? Que bom, nada aconteceu. Então, comecem a incluir a criança nesses atos. Esses atos são corriqueiros, né? Por exemplo, a criança mesmo se machuca ou cai. Ela vai começar a chorar. Se ela tiver sensibilidade à dor, ela vai começar a chorar. Se ela não tiver, é hora da gente exercitar isso. Olha, você se machucou, você caiu. Você tem que avisar a mamãe, porque isso pode ser uma coisa que tenha dor, vai machucar, vai sair sangue. Então, vem avisar a mamãe. Ok, machucou, doeu, chorou, entrou em crise. Calma, né? Calma, vamos lá. Se a criança estiver numa crise, além daquele machucado, a gente sabe, né? Uma criança cortou um dedo, é uma situação, quebrou uma perna é outra, né?
Então, se foi um corte de dedo e aquela reação está fora daquele contexto, ignore, né? Vamos deixar a criança saber que essa não é uma reação para um corte de dedo. Ai, não, meu Deus, você... Então, quanto mais você reforçar, quanto mais exagero você também tiver, a criança vai entrar em crise por qualquer furinho no dedo, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer que essas emoções sejam de acordo com o problema. Então, faça isso de maneira adequada. Dê valor ao que deve ser valorizado. Não valorize o que não deve ser valorizado. Então, se a criança teve uma resposta adequada, aí sim, aí você diz, muito bem, olha, você agiu super bem, você veio, avisou a mamãe, você se manteve calmo, né? Agora, se a criança entrar em desespero, é a hora da gente extinguir esse comportamento, certo? Comportamentos, por exemplo, de risadas inadequadas, né? Tente tirar, né? Por exemplo, ele ri no meio do velório. Não, tira ele do lugar, dá uma outra coisa para ele fazer para que ele não tenha essa reação, para que a gente comece a controlar reações que são adequadas. Olha, você viu que tá todo mundo chorando? Você viu que tá todo mundo triste? Como que é a cara de triste? É assim. Então, mamãe ficou triste com você. Faz a cara de triste, mas exagera mesmo, né? Nossa, eu fiquei tão triste com você. Muda a voz, faz com que a criança entenda que aquilo é uma sensação, é um sentimento, é uma reação. Nesse momento você pode linkar isso até uma figura, né, de uma criança chorando, uma criança triste, né? No parquinho essas oportunidades são infinitas, né? Porque as crianças caem, elas se machucam. Então, por exemplo, no meu caso, eu entendi que meu filho entendia a empatia uma vez andando de bicicleta na rua, né? Uma rua que as crianças estavam todas andando de bicicleta e um caiu. Ele deixou a bicicleta dele, foi até o menino e perguntou: você se machucou? Você está bem? Né? Aí o menino, não, tá tudo bem. Ele, então já passou, né? E ele faz isso comigo também. Ele entendeu já que tem momentos que eu não estou bem, né? Que o pai não está bem. E ele fala: calma, mamãe, calma, fica bem, já passou, né? As coisas com os próprios cachorros, os cachorros agitados, e ele, calma, 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 vai mais devagar, né? Então, assim, ele imita muito do nosso comportamento, e isso é importante que a gente tenha reações adequadas, é importante que a gente não hipervalorize, por exemplo, uma queda de bicicleta. Uma queda de bicicleta faz parte do desenvolvimento, então vai cair, vai ralar o joelho, fala, nossa, você ralou o joelhinho, deixa a mamãe dar um beijinho, já sara, monta na bicicleta de novo. Mas, meu Deus, vamos para casa, porque você machucou o seu joelho, tem que passar metiolate, tem que passar por bandeira. Não, né? Faz parte do desenvolvimento, caiu do balanço, gente, caiu, faz parte da vida. Quem aqui nunca caiu de bicicleta, ou caiu do balanço, ou caiu correndo, né? A não ser que a criança desmaie, bata a cabeça, comece a sangrar, enfim. Mas fora isso, não valorize, não saia correndo, né? Fala para a criança, vem até mim, você machucou? Onde foi? Me mostra o seu machucado. Foi aqui, tá doendo? Não? Ai, que bom, então tá ótimo, mamãe deu um beijinho e já sarou, volte a brincar. Então, muito disso, e eu vejo as mães de crianças com autismo sendo exageradas nessa reação, nesse manejo de emoções, né? Então, e ao mesmo tempo que elas são exageradas nesse cuidado, né? Elas não ensinam as crianças a terem essa empatia, né? A pensar, por exemplo, fez uma coisa errada, ensina a pedir desculpa. Olha, você tem que pedir desculpa pelo que você fez. Então, pede desculpa para o seu colega, dá um beijo, fala, eu não vou fazer de novo, né? Dá um abraço no seu colega e não faça mais isso, né? Então, as crianças vão aprender conforme você vai fazendo isso com frequência. Mas é difícil, as mães parecem, às vezes, que pela criança ser autista, ela tem direito de fazer tudo. E é justamente o oposto disso. Bom, vamos lá. A gente vai ver tem a imagem aí do divertidamente, né? Que tem alegria, a nojinho, o raivinha e a tristeza e o medo, né? Então,
Aí são as emoções principais da criança, até é legal porque esse filme ele mostra emoções primárias, né, que são primeiras emoções. Então a gente não vai passar por angústia, a gente não vai passar por desespero. Então são coisas que na infância dificilmente vão acontecer. O que mais acontece na infância? São essas coisas, né, a alegria, a tristeza com uma perda, uma mudança, a raiva, né, que é aquele sentimento que vem de dentro. Então, aí estão mais ou menos os sentimentos que a gente vai ter que lidar na primeira infância. Então, muito bem, é muito legal, né, utilizar a ferramenta do desenho e da história para trabalhar essa questão do sentimento. Então, como que a gente faz isso? Primeiro, uma coisa que eu já falei e falo repetidamente, o desenho animado, aquele desenho que tem começo, meio e fim, que tem uma história, que tem um enredo, um contexto, é muito legal para a criança, né? Por quê? Ele ensina justamente essa sequência de eventos. Então, a criança, ela não vai entender, por exemplo, o ato de ficar triste, você está feliz, agora você ficou triste. Isso não existe, né? Então, até na terapia isso é meio difícil. Agora estou feliz, agora estou triste. Mas cadê o contexto disso, né? Onde que está a história que mostra essa tristeza, essa alegria, ou esse sentimento de partida, o sentimento de alegria, o sentimento de medo, por exemplo, de raiva? Existe uma sequência. Isso, na verdade, esse sentimento é uma resposta comportamental a um antecedente, né? Então, vai acontecer alguma coisa, vai ser contextualizada uma situação para que haja essa resposta, seja de medo, de alegria, de tristeza. Para a gente ensinar isso, a criança no dia a dia, talvez ela não entenda esse antecedente, porque esse antecedente ocorre numa situação bem naturalística, né? Meu pai brigou com a minha mãe, então ela ficou triste. Não, de repente minha mãe quase que apareceu triste, né? Então são coisas assim que a gente não... A minha irmã chegou da escola triste, porque o coleguinha brigou com ela, mas cadê esse coleguinha? Eu não vi esse coleguinha brigar com ela, eu não vi o que ele falou para ela, né? Então, num contexto naturalístico, essa sequência temporal, essa sequência de eventos que vão levar a respostas comportamentais que envolvem essa expressão de sentimentos, são coisas que vão acontecer muito discretamente para a criança, principalmente para a criança pequena. Talvez ela nem perceba esse contexto. Mas no desenho não, né? No desenho isso acontece de forma muito explícita. Então, é legal a gente explorar isso como ferramenta, mas o que eu falo de desenho são desenhos, por isso que eu insisto em não deixar a criança na frente do celular vendo vídeos, porque a partir do momento que ela se acostuma com aqueles vídeos sem história, vai ser muito difícil ela se concentrar numa história longa, numa história que tem começo, meio e fim, tem antecedente, tem resposta, tem consequência, né? Então, não habitue a criança a ter contato com esse tipo de vídeo, né? Por exemplo, vídeo de crianças fazendo coisas sem sentido, ficar lá brincando com slime, a criança fica olhando aquilo, né? Que sentido tem? Qual é o aproveitamento da criança na frente daquele vídeo, a não ser gastar um tempo precioso que ela poderia estar aprendendo? Então, a gente pensa em desenhos que têm uma história, né? Então, desenhos bons, tem muitos aí. Toy Story, Nemo, né? Nemo, por exemplo, é um filme, um desenho infantil que trata da separação, que trata de morte, que trata de tristeza, de angústia, né? Que trata de medo, não é? E que trata de força também, e depois trata de alegria, trata de reencontro. Então, quantas emoções a criança pode se relacionar? E é uma hora de trabalhar o desenho com terapia. Então, você vai trabalhar esse desenho de que forma? Você pode ir pausando pedaços, trabalhar com trechos dele. Como que esse personagem se sentiu? O que o Nemo está sentindo agora que ele ficou longe do pai dele, né? Qual é o sentimento que ele está? Ele está feliz ou ele está triste?
Ah, ele tá triste. Muito bem, né? A gente não precisa ter complexidade nessa análise. A gente só precisa fazer ou alertar a criança para o entendimento de que existe uma situação colocada ali. Então, é importante que a criança tenha isso e que ela queira ir até o fim do filme, né? Que ela tenha vontade de ver esse desenvolvimento, porque geralmente esses filmes todos de criança, eles terminam numa conquista, né? Os personagens vão conseguir o que eles querem. Então, no caso do meu filho, de novo, as primeiras coisas que ele começou a falar foi: eles conseguiram. Então, ele não falava nada até então, ele era não verbal, e ele de repente soltou no final de um filme, disse: eles conseguiram, né? A alegria de compartilhar a alegria do personagem do filme. Então, isso é empatia. Ele compartilhou a alegria que o filme estava passando, os personagens estavam sentindo, e comunicou isso de forma verbal, né? Às vezes ele até se emociona, chora nos filmes, porque os personagens se separam, porque é emocionante. Muitas vezes eu até me pergunto, por que ele está chorando, né? Ele começa a chorar, mas aí você vê que a música, o momento, é um momento emocionante do desenho, né? Tem emoção, tem alegria através da emoção, né? Tem conquista através dessa coisa emotiva. E ele consegue se relacionar muito bem com isso. Por quê? Porque nunca teve acesso também a outro conteúdo que não tivesse esse tipo de emoção. Então ele gosta de filme de herói agora, né? Passou por todas as fases do desenho. Então os desenhos desde os mais infantis até os desenhos agora, né? Mais complexos, filmes de herói. Então ele entende a batalha, ele entende pelo que eles estão lutando pelo bem, né? Isso é uma construção de emoções. Então, é uma ferramenta super bacana para a gente explorar no dia a dia essa questão da emoção, né? Porque é concreto. Então, a criança ela tem um acesso à história como um todo e ela consegue identificar. Então, você parar, trabalhar pequenos trechos, levar isso para a realidade, por exemplo. Então, eles perderam o cachorrinho. Então, assim como a gente perdeu o nosso cachorrinho, lembra? Quando o cachorrinho virou estrelinha? Então, é a mesma coisa aqui no desenho. Olha, a menina, ela não tem a vovó mais, a vovó dela foi para o céu, né? Então, ela não tem mais a vovó. Muito bem, então, você também, a sua vovó também já foi para o céu, né? Então, tentar fazer com que a criança de forma concreta entenda essas coisas, né? Até quando a gente trabalha uma perda, por exemplo, perdeu o pai, perdeu a mãe, né? Para crianças autistas, a gente pode trabalhar dessa maneira, perdeu um avô, uma pessoa que era muito chegada, muito próxima, para que a criança entenda o que aconteceu. A gente pode colocar o trecho de um desenho, de um filme infantil que lide com esse mesmo tipo de perda, né? Explicando ou ilustrando até o que essa perda significa para a família, né? Por que, por exemplo, você precisa ser confortado em determinados momentos, né? Pensar que a gente tem que ser gentil com o outro, você tem que confortar o outro no momento de dor. Então, tudo isso faz parte dessa construção de empatia e de sentimento, de entender emoções. A leitura do contexto facial, ela vai vir com isso, né? Então, eu acho muito mais produtivo você treinar essas emoções e aí a criança vai saber ler isso no seu rosto, né? E não ficar fazendo careta para a criança entender: nossa, tô bravo agora. Ai, tô com fome, ai, tô cansado. Ai, eu tô feliz, né? Não, né? Entendendo o contexto disso é muito mais rico, né? Ela conceitua essas emoções, não só mimetiza, porque nem sempre uma dor está estampada no rosto, nem sempre uma tristeza está estampada no rosto, ela está estampada no jeito de agir, no jeito de se portar, na disposição em relação à vida,
né? Então, até para eles entenderem como se comunicarem caso se sintam assim, né? Então, não só entender o do outro, mas entender a si mesmo. Eu estou com fome, eu estou com sono, eu estou irritado. Então, me deixa em paz. Como a gente fala muitas vezes, hoje eu estou virada, hoje eu não estou legal, não quero conversa. Muito bem. Então, é uma maneira de se comunicar, né? E ensinar palavras, coisas simples. Por exemplo, olha, hoje não, eu não quero, né? Eu não gosto. Então, são maneiras, falar não também é uma habilidade, né? É uma habilidade que a gente também tem dificuldade. Eu não gosto, eu não quero. É importante que eles, ao invés de entrarem em crise, saibam comunicar essa emoção, saibam comunicar o desejo desse comportamento, né? Era isso aí, gente. Muito obrigada, espero que tenha ajudado e que vocês tenham gostado do conteúdo.